No longínquo ano de 2013, no auge do primeiro governo de Dilma Rousseff, quando todos os planos maquiavélicos do PT eram colocados em funcionamento com avidez, foi lançado o programa Mais Médicos, que supostamente buscava democratizar o acesso à saúde, especialmente em regiões mais afastadas do país. Entre médicos brasileiros e estrangeiros contratados pelo programa, o caso dos médicos oriundos de Cuba chamou mais a atenção dos brasileiros, especialmente no que tange às condições contratuais às quais os profissionais foram submetidos. Por óbvio, surgiram várias suspeitas a respeito do programa. Em primeiro lugar, questionou-se o mais óbvio: por que essa fixação com Cuba? O Brasil já vinha há algum tempo financiando obras na Ilha dos Castro. Agora, porém, a coisa parecia ter avançado um pouco mais, por meio de algo que parecia um sistema velado de financiamento da ditadura cubana. Por fim, logo a realidade se tornou evidente para todos. Havia algo muito errado na relação entre Brasil, Cuba e os médicos cubanos, duramente explorados por seu governo. Este é o canal Quinta Essência e eu sou o Gabriel. Se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui no YouTube, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal e considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Basta clicar no botão Seja Membro aí embaixo. No auge de seu funcionamento, o programa Mais Médicos contava com mais de 18 mil profissionais cadastrados, sendo que destes, 12 mil eram cubanos. Inicialmente, e diferente do que acontecia com médicos de outros países, o governo brasileiro estipulou que o pagamento destinado aos serviços dos profissionais seria feito diretamente ao governo cubano, leia-se a ditadura da família Castro. Dos 3 mil dólares repassados mensalmente para o governo de Cuba por profissional, apenas 400 dólares chegavam ao bolso dos médicos, com sérias desconfianças de que o valor seria ainda menor. Em 2018, quando da eleição de Bolsonaro, os cubanos deixaram o programa, que passou a se chamar no ano seguinte Médicos pelo Brasil. Já é bastante conhecido o fato de que o governo cubano exporta médicos para diversos países, na maioria localizados na América Latina e na África. Alguns afirmam, inclusive, que esse seria o maior e mais valioso produto de exportação cubano, rendendo um fluxo constante de recursos para os cofres do governo do país. O custo total do programa Mais Médicos, quando de seu encerramento, já superava os 7 bilhões de reais, o que significa que uma quantia expressiva de dinheiro saiu dos cofres do governo brasileiro para irrigar a ditadura dos Castro por esse meio. Apesar de tudo o que possa ser dito contra tal sistema de exploração do povo cubano, não obstante todas as evidências de que tal programa representa apenas um financiamento da ditadura socialista da ilha-prisão, não faltam brasileiros que defendam tal perverso sistema. Alguns indivíduos, como Hélio Doyle, notável defensor do programa Mais Médicos, se valem do argumento utilitarista e tentam de todas as formas fazer um malabarismo intelectual para justificar o injustificável. De fato, alguns explicam o tratamento diferenciado dispensado aos cubanos com base no fator cultural, ou de forma mais clara, afirmando que os cubanos já estão acostumados a receber salários baixos e a deixar quase todo o seu rendimento nas mãos do governo. Outros tentam justificar tal programa por meio do argumento utilitarista. Embora as condições dos médicos cubanos não sejam boas, o importante é que eles levam saúde a pessoas que antes não tinham qualquer apoio médico. Basicamente, o que essa gente afirma é que, em nome de benefícios médicos e sanitários, pode-se escravizar outros seres humanos. Por exemplo, o site Brasil de Fato expõe esse argumento conforme trecho a seguir. Um médico da atenção básica realiza entre 300 e 350 consultas por mês. Então, é só multiplicar por 12 mil, que era o número de médicos cubanos que nós atingimos, e isso dará uma noção de quantos atendimentos a mais era possível realizar com esse programa. O fato de o governo cubano proibir seus médicos de negociar os termos de seu contrato de forma direta com o governo brasileiro já é um indicativo de que algo muito errado está por trás dessa história. Com o agravante de que a maior parte do salário recebido por esses profissionais é diretamente abocanhado pelo governo de Cuba, não deveria restar qualquer dúvida de que esse modelo, além de ser um financiamento indireto de uma ditadura socialista, é também uma forma moderna de exploração humana. O que caracteriza
caracteriza um regime de escravidão não é, a priori, o fato de não haver remuneração, ou de ela ser compulsoriamente confiscada em parte ou no todo. O trabalho voluntário, por exemplo, não é remunerado por definição, e o imposto de renda retido na fonte é uma expropriação realizada pelo Estado brasileiro, que toma parte considerável do salário dos trabalhadores, antes mesmo que estes sejam devidamente remunerados. O que então caracteriza de forma definitiva um regime de escravidão é a impossibilidade de se abandonar o trabalho ora ocupado. E o que não faltam são relatos de médicos cubanos que se veem impossibilitados de escolher o local onde vão trabalhar e as condições de trabalho às quais irão se submeter. Tudo isso é avaliado e decidido pelo governo cubano, e aos profissionais resta apenas obedecer, ou então sentir na sua pele e na de seus familiares a mão pesada do Estado ditatorial cubano. O médico que ousa se rebelar contra suas condições de trabalho, seja pedindo asilo político no país que o recebeu, seja simplesmente fugindo, se torna persona non grata em Cuba, e sua família corre sério risco de sofrer graves perseguições. Aqui no Brasil, havia a figura do coordenador estadual dos médicos cubanos, na prática, um espião da ditadura cubana, que no melhor estilo soviético, vigiava constantemente os seus colegas e produzia relatórios detalhados para o governo central. Da mesma forma, os profissionais foram proibidos de trazer seus familiares para o Brasil, algo que desestimulava a deserção dos médicos, que ficariam para sempre separados de suas famílias, ao mesmo tempo em que fornecia mais possibilidades de chantagens para o governo cubano. Os médicos cubanos não podiam escolher seu local de residência, pois eram obrigados a morar, às vezes, em grupos de até 10 indivíduos, em locais determinados pela ditadura. Muitos sequer sabiam, quando de sua saída para Cuba, qual seria seu destino específico, e uma vez estabelecidos no Brasil, eram proibidos de buscar outras formas de complementar sua renda. Aqui, eles eram meros instrumentos da ditadura cubana, commodities exportadas com a finalidade de encher os cofres do governo socialista da ilha. Analisando todos os aspectos dessa relação, não há o que se discutir. Os médicos cubanos foram e ainda são escravizados por seu governo, obrigados a trabalhar onde a ditadura ordenar, recebendo aquilo que o Estado cubano decidir, em condições totalmente alheias à sua vontade e escolha. Como moeda de troca, estarão seu diploma, sua possibilidade de retornar ao país de origem e a vida e o bem-estar de seus familiares. Sob constante ameaça, longe de casa e vigiados a todo momento, os médicos cubanos se sujeitam a um regime degradante de trabalho, enquanto intelectuais de esquerda louvam a qualidade da medicina cubana e o interesse de governos socialistas em importar o trabalho desses escravos dos tempos modernos. O fato é que o socialismo, inevitavelmente, descamba para a exploração servil dos indivíduos. Uma vez que um sistema comunista resulta em destruição da riqueza de um país e do lançamento de sua população à mais profunda miséria, o que resta aos governantes é lançar mão de meios violentos para obrigar os indivíduos a obedecer suas ordens ditatoriais. É por isso que, tão logo um país se aprofunda no socialismo, nós passamos a ver relatos de trabalhos forçados, como o caso venezuelano de obrigatoriedade de trabalho no campo, e como não poderia deixar de ser o caso dos médicos cubanos. É vergonhoso saber que tão perto de nós ainda exista trabalho escravo sendo explorado, especialmente quando isso é feito por um governo autoritário, com as bênçãos de diversos governos, incluindo o brasileiro. É mais vergonhoso ainda, porém, ver pessoas defendendo um sistema indefensável, concebido para reduzir a humanidade de indivíduos que já são, desde o nascimento, explorados por um governo ditatorial que lançou todo um país na mais profunda miséria e que o mantém nessa mesma condição por décadas a fio e sem qualquer perspectiva de melhora. Se Cuba ainda é capaz de manter à força seus cidadãos sob controle, isso se deve principalmente à conivência e ao patrocínio de outros países, governados por agentes de esquerda e que não se preocupam absolutamente com o destino dos pobres cubanos. Lembre-se sempre que os impostos que eu e você pagamos de maneira forçada ao Estado brasileiro foram utilizados por esse mesmo Estado para financiar um programa de escravidão moderna. O Brasil, o último país ocidental a abolir por completo a escravidão, carrega consigo a mancha de, em pleno século XXI, ter ajudado a promover a escravidão dos médicos cubanos.
Encerro este vídeo com o depoimento de Tatiana Carvalho Gomes, uma médica cubana que desertou após sofrer duramente nas mãos do regime comunista que governa seu país de forma ditatorial há décadas. A escravidão moderna não é ficar amarrado e sendo chicoteado, é não poder ir e vir, não poder estar com seus filhos, não ser dono do seu próprio trabalho, nem do salário que deveria receber, não saber onde vai estar depois de amanhã, não poder decidir nada, é não poder escolher o próprio destino. Obrigado por assistir este vídeo até o fim. Agradeço especialmente aos super apoiadores do meu canal: Vitor Braga, Roberto Medeiros, Silvio Guilarducci, Bob Dias, Murilo de Melo, São Mises, Luiz Gouveia, Lucas Clementino e Papa Hardware. Até o próximo vídeo.